Olá, pessoal, começando mais um podcast Pode Falar com a Eli Naim. Agradecer primeiro a paciência de vocês de estarem acompanhando a gente toda quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube. Essa semana, hoje, nós vamos falar sobre, infelizmente, a doença do século, principalmente a depressão, todos esses grandes problemas, infelizmente, mentais que os seres humanos estão passando, e é o mês do Setembro Amarelo, e eu vou conversar com ela, que é psicóloga, doutora Ana Carolina. Isso. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Aqui passa rápido, você nem percebe, não tem nem anestesia, pode ter certeza. Doutora, a gente começa sempre falando um pouco da profissional e da pessoa, da cidadã Ana Carolina. Nascida em Campos. Sim. Filha de quem? Filha de Marcivânia. Minha mãe não é daqui, é de Niterói. Olha, terra boa. É, eu amo adoro. Niterói. Padaria Beira-Mar, meu Jesus. E aí ela casou com meu pai, veio pra cá. Tem mais 2 irmãos, todos nascidos aqui. Quem mais velho, mais novo? Eu sou a do meio. Eu tenho um Você é do irmão meio. mais Eu também velho. sou do meio. Eu também Gosta sou do meio. de ser Eu gosto irmão do do meio, meio? é. Porque geralmente o mais novo é mais agitado e o mais velho Eu sou leva o mais raio. calma. Então, Aí eu tenho um irmão mais velho, 4 anos mais velho. E tenho uma irmã mais nova que eu sou quase 12 anos mais velha. Caramba! É. Teve uma temporona, então, aí. Isso. Lá em casa também. 41, 40 e 32, salvo engano. Lá em casa é 36, 32 e 22. É o pessoal mais novo. Lá, o pessoal lá... É. Eu vou entrar na passe do ENTA. Depois você entra pro 40 e vai embora. É isso aí. Doutora, quando começou essa paixão, vamos dizer assim, né? Pela psicologia. Sim. E em que momento a doutora se viu... Quero fazer faculdade de psicologia e você psicóloga. Nunca tive um plano B, sempre quis psicologia. Que legal, bacana. Nunca tive, acho que se não fosse psicologia eu ia estar ferrada, assim, pensando, e agora o que eu vou fazer? Quanto tempo como psicóloga? Me formei em 2017, final de 2016, na verdade. Já vão 7 anos. Me graduei na UF, aqui em Campos, mas antes eu fiz Ciências Sociais. Eu entrei com 17 anos na UF. Aí eu fiz 4 períodos de Ciências Sociais, veio o vestibular de Psicologia para Campos, eu fiz vestibular de novo e fui da 2ª turma de Psicologia na UF Campus. Aí passei por 2 greves, o que prolongou, né, o tempo, mas deu tudo certo, me formei e estou atuando desde então. Que legal. Eu falo muito, eu já entrevistei algumas psicólogas aqui no podcast e sempre disse, infelizmente, depois da pandemia, isso se agravou mais ainda. A sua profissão, para mim, é a profissão do século. Sim. Porque, para mim, a doença do século é a depressão. São os problemas mentais, ansiedade e outros problemas, infelizmente, que vêm desse mar que a pandemia... Eu acho que a pandemia só acelerou, que, na verdade, já existia. E na verdade... Quais são as perguntas, né? A primeira pergunta é quando que um paciente ele tem o primeiro sintoma de falar assim, eu preciso de terapia. Primeiro, só para levantar a bandeira aqui, eu faço terapia há 5 anos e acho extremamente necessário o uso da terapia. E graças a Deus a gente já venceu alguns tabus. Antigamente tinha muito isso, hoje em dia nem tanto. Sim. Mas qual é o alerta vermelho mesmo para aquela pessoa que realmente necessita até mais do que outras pessoas? Porque para mim todo mundo precisa, mas no geral... Partindo do princípio de que não precisa... É isso. Hoje a gente pode falar de prevenção, né? Tanto a temática de hoje do Setembro Amarelo é prevenção ao suicídio. Porque como remediar, né? Algo que é a morte? Não tem o que fazer. Não tem. Então, a gente precisa falar de prevenção. E não só no Setembro Amarelo, mas de todo o resto. Então, olhe para o lado e perceba quem está do seu lado, perceba os sinais. E mesmo que eles sejam pequenos, mas existem. Então... Quais são esses sinais? É isso. Hoje, tudo é muito rápido. Então, existe uma dificuldade de olhar para o lado, porque as pessoas estão focadas no seu tempo, no seu trabalho, na sua família. Só que se a gente olhar e perceber um isolamento social, a pessoa que se queixa de que não está dormindo bem, não está comendo bem,
não está mais conseguindo fazer coisas que antes eram prazerosas e que gostava de fazer. Então, assim, você olha e percebe, porque uma mudança de aparência, a pessoa perde aquele asseio, aquela coisa do autocuidado, porque se você não tem mais perspectiva... Você começa a não ligar para... Exatamente, são coisas que antes eram importantes, sabe? Então... Existem sinais, basta você estar disposto a olhar, o que não acontece muito hoje em dia, porque nessa correria as pessoas se tornaram também muito mais autocentradas, né? Então, é sobre empatia também, porque se for para você ajudar, então que seja sendo rede de apoio, sabe? E rede de apoio tem a rede de apoio afetiva, amigos, família, parceiro, parceiras, enfim, mas tem aquela rede de apoio especializada também, né? Psicólogo, psiquiatra, porque muitas vezes a intervenção com medicamentos se faz importante. E é necessária. E é necessária, né? Então... Eu, no caso, eu fiz uso por realmente não conseguir dormir. É isso. Privação de sono... Isso muda o humor, muda tudo, né? Exato. É uma das piores coisas, a privação de sono, porque o seu humor, ele muda drasticamente a sua funcionalidade. Porque se você não dorme, como que você consegue ter uma boa conversa? Como que você consegue trabalhar e ser funcional? É bem complicado. É muito complicado. Então, é uma cadeia. Uma coisa vai puxando a outra, vai puxando a outra. Então, assim, quer dizer que uma pessoa que está lá... que está se isolando, enfim, ela vai ter ideação suicida? Nem sempre. Só que a questão não é a prevenção, mas sim, ela pode sim estar passando por algum problema. Então é melhor não arriscar. Exatamente, exatamente. Melhor não arriscar. Vamos ficar atentos, porque os sinais estão sempre aí. E a senhora falou, acho que a palavra mais certa, a vida é muito corrida hoje, né? Uhum. Então essa questão da empatia, ela é muito importante porque um ou outro detalhe já é o suficiente para você chamar para perto. Poxa, o que está acontecendo? Poxa, eu conheço uma psicóloga bacana, por que você não vai? Uhum. Dar esse primeiro approach, porque há um preconceito ainda, sim, embora menor do que antigamente. E ele é totalmente destravado depois do primeiro encontro com o profissional. Geralmente sim, acontece isso. Sim, sim. E é isso. Sim, ainda existe esse preconceito. Aquelas frases clichês do eu não sou doido, pra que eu preciso? Só que se você for ver a fundo, nem sempre precisa ter isso. Uma grande questão... Às vezes sim, às vezes não. E aí que entra a prevenção, né? Exatamente. Não é esperar acontecer para depois resolver. Exato, porque como que você resolve? Se a pessoa já... Porque isso, né? A gente chama que é a ideação suicida. Então, você tem a ideia, você vai tendo aquela ideação suicida, você começa a planejar, você começa a se despedir das pessoas, você começa a falar para as pessoas, por exemplo, sua vida ficaria melhor sem mim. Eu acho que eu não tenho mais nada a oferecer aqui. E muitas das vezes o que acontece é a outra achar que é drama. Sim, sim. Ah, isso é drama, não sei o quê, não vai fazer nada. Sempre fala. E aí paga pra ver. E aí paga pra ver e só vai chorar depois. Você quer pagar pra ver? Não, tá doido. Pode pagar pra ver de jeito nenhum. Sobre nada, né? Então, tem aquela coisa de, por exemplo, uma pessoa com depressão, o senso comum diz que ela tem que estar jogada lá em cima da cama. Não, não é assim. Pelo contrário, se a pessoa tá em depressão, ao meu ver, né? Eu tenho que tentar manter aquela pessoa mais ativa o possível para que ela pense menos possível. Só que as pessoas tendem a achar que pessoa com depressão tem que estar em cima da cama. Se você falar que você tem depressão, mas você foi para o trabalho, é drama, você não tem depressão, não. Mas você não está na cama, você está trabalhando, como que você tem depressão? É completamente errado, equivocado. Tudo é essa coisa que a psicologia se mistura com o senso comum, onde todo mundo se acha um pouco psicólogo, sabe? E dá diagnóstico à torta e à direito. Você é bipolar, sabe? Você tem depressão. E aí, a pessoa que já não está bem vai ouvindo essas coisas todas. Não, e o que tem de gente agora avaliando que fulano tem TDAH, fulano tem autismo, fulano tem... Falei, gente, o pessoal estudou pra caramba aí. Sim.
Ou seja, só porque vê um ou outro sintoma parecido já quer se auto... esquece que somos seres únicos, né? Cada um dentro da sua singularidade. Então, até no medicamento. Por que eu não posso pegar um possível medicamento que eu tomo e falar, você está com insônia também? Toma o meu remédio. Não, porque foi passado de acordo com o meu quadro, com os meus sintomas e tudo mais. Para você pode ser outro até com um tipo de exame diferente. Exato. Que na maioria das vezes, na maioria não, 100% das vezes os psiquiatras têm uma avaliação até do exame. E essa avaliação é única, né? Então, não dá para misturar isso tudo, sabe? E é o que acontece hoje em dia. Então, você vê um bolo todo muito grande, todo misturado de sintoma e de gente falando um monte de coisa. E eu vejo que em Campos a gente está muito atrasado. Sim. Eu falo isso como um todo. Tanto o poder público, muito atrasado, quanto a gente tem bons profissionais, Campos tem muito bons psicólogos, muito bons psiquiatras, mas a gente não vê uma prevenção mesmo. A gente só vê meio que desculpa, um remédio. É isso. Deu problema, o poder que eu digo não é municipal apenas, o poder executivo como um todo delega e resolve o problema. E que a gente sabe que se isso fosse lá na ponta atingido, seria muito melhor para o município, se gastaria muito menos. E o que não tem preço, a gente teria uma vida saudável mentalmente dessas crianças. É igual quando a gente fala de suicídio, aqui na cidade tem acontecido. Tem vários. Sabe? E acontece muito mais do que chega aos nossos ouvidos. Mas é porque falar de morte ainda é um tabu. Ninguém quer falar de morte. Ninguém gosta de falar sobre morte. Mas e a gente falar não quer dizer que não exista. E muitas das vezes falar sobre por exemplo, algumas mortes que acabaram chocando o nosso município, de suicídio também, faz com que as pessoas talvez... o campista tem muito isso, o brasileiro tem muito isso, só aprende na dor. Então, tipo assim, muitas das vezes você tem que dar um choque, mostrar uma realidade bruta para que ele acorde para si, né? Sim, exatamente, é sobre isso. E às vezes você não vai acordar sozinho, porque você está tão adoecido psicicamente que você não vai acordar sozinho, é aí que entra a rede de apoio. Mas saber que existe, por exemplo, esses suicídios que aconteceram na cidade chegaram no meu WhatsApp, porque aí extrapola um pouco o público e o privado, as pessoas mandam foto, é um horror. Mas aí você não vai para a questão do ajudar. Exato. Você vai para a questão do divulgar por divulgar. E aí é que é o ponto que eu acho importante frisar, porque se você não for ajudar, então não atrapalha. Porque de que adianta, por exemplo, você ouvir que quem comete suicídio vai para o inferno? Isso vai ajudar em que aquela pessoa? Absolutamente nada. Nada. Pelo contrário, só torna a família mais culpada, mais triste, né? É uma causa tão importante, então fazer menos sensacionalismo e ajudar mesmo de verdade, sabe? Se aquela rede de apoio, se aquele ombro amigo. E eu acho que o único fator que tem que ser levado em consideração é que peguem aquele exemplo para que aquilo não aconteça mais, né? Sim. Ou seja, não deixar com que aquilo... usar aquilo para o bem, não para o mal. Exato. Usar, olha só, aconteceu, uma pessoa estudou, que tinha noção e uma série de outras... Estou dando um exemplo específico, não vou citar exemplo, mas... e isso ser levado para o bem, não para o mal. E, não sei, uma coisa importante afirmar é que a pessoa que comete suicídio, ela não quer morrer. Eu não sei o que o senso comum muitas vezes acha, Elinho, mas a pessoa não quer morrer. É porque ela está num adoecimento tão profundo que, na visão dela, o único caminho possível para que ela pare de sentir aquela dor, aquela angústia, é a morte. Ela não consegue pensar que existem outras possibilidades de resolver aquele problema, de diminuir aquela dor, que não seja a morte, sabe? Então, se você pensa para uma pessoa chegar num ponto de achar mesmo, de planejar e de fazer a passagem ao ato, de concretizar o suicídio,
para acabar a sua dor, você pensa no grau de sofrimento que essa pessoa está vivendo. Absurdo. É absurdo, porque eu lembro de uma matéria na faculdade, uma professora trabalhava no Ferreira, e ele contava que quando chegavam casos de suicídio por arma de fogo, quando fazia lá, né, o exame e tudo mais no legista, ele falava na aula que no ato do disparo, a pessoa se arrependia. Mas era muito rápido, via pelo movimento da bala, que ela tentava tirar, sabe, a mão, assim. Então, assim, é uma decisão que é muito difícil de ser tomada. Não é porque a pessoa quer morrer, é tomada por muito sofrimento. E aí que entra de novo o quê? A rede de apoio. Porque se você percebe aquela pessoa em sofrimento, se você fala, estou junto com você, vamos pensar aqui junto, eu te levo, vamos para terapia, vamos dormir comigo lá em casa, eu vou ficar com você hoje, vamos. E você começa a fazer com que essa pessoa... Entenda que há uma solução. Exato. E volte a produzir o que a gente chama que é desejo. Porque o que nos mantém aqui? É a perspectiva de futuro, são sonhos, é quem você ama, é desejo pelas coisas. Se você perde isso, o que sobra? Nada. E muito se fala também sobre essa questão toda da rede de apoio, né, que a gente fala. E da importância que são amigos e família nessa hora, né? E de não ter... aquela palavrinha que é muito usada, né? Que a gente já falou, mas a gente vai repetir porque isso é o mais importante. Não é frescura. Não é frescura, não é drama. Por favor, gente, não fique reproduzindo isso. Isso é muito pesado porque, infelizmente, pessoas perderam a vida muitas das vezes por isso. Né? Sim, por isso. E aí, olha só como é pesado. Perderam a vida, não é perder qualquer coisa. Acabou. Perder a vida é dar fim, é acabar, não tem como voltar. E aí o que fica? Porque uma dor absurda em quem fica. Exatamente, porque fica, será que eu poderia ter feito mais? Sabe, a pessoa que fica, nossa, também é extremamente afetada por 1000 questões de será que eu poderia ter ajudado mais, o que eu fiz de errado, onde que eu não vi. Então vai escalonando um processo onde não é só aquela pessoa que é afetada. Eu já passei por alguns casos, graças a Deus, nenhum deles foi efetivado, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas a pessoa se sentindo muito culpada e meio que dando um desgosto muito grande a pessoas queridas, como pai e mãe, por exemplo. E aí, na verdade, essa pessoa ela não tem a dimensão que não há maior desgosto para um pai e para uma mãe se isso fosse... um dia efetivado, ou seja, se essa pessoa cometesse esse tipo de suicídio, né? Esse tipo de acabar com a vida, ou seja, é game over mesmo, como diz o ditado. E na verdade, eu conversava com a pessoa e falava assim, mas nada vai deixar seus pais pior do que se isso acontecer. Porque a sua ausência, né? Nada. Qualquer coisa de ruim que possa acontecer não vai ser pior do que isso. Eu tentando minimizar o máximo possível, deixando claro que é muito ruim. Ou seja, nada seria pior do que isso. E tentando convencer de ir para terapia e com a graça de Deus foi... a gente não pode nunca falar que o assunto está resolvido, porque é um assunto delicado, porque a partir do momento que a pessoa já começa a falar disso, você olha para a pessoa de maneira, tipo assim, mais cuidadosa, não é diferente do lado negativo, mas cuidadosa em alguns aspectos. Porque ela também fica vulnerável, tá? Quando ela começa a falar, apesar da fala ser uma forma potente, né, de olhar para a questão e tudo mais, mas ela também está muito vulnerável nessa hora, porque é onde ela vai começar a trazer à tona, vai começar a jogar luz ali em tudo que ela estava guardando, escondido ali dentro dela. Então, quando a pessoa também começa a falar e trazer todas essas angústias, ela começa a se dar conta de tudo, até chegar num processo de elaborar tudo, de encontrar possibilidades e tudo mais, né? É um processo longo. Então, não é porque foi para terapia, começou a falar, ufa, pronto. Não, você precisa continuar ali, sabe? Precisa continuar. É uma constância. É isso aí. Porque não é só, nos momentos de crise, vou estar ali, saiu um pouquinho da crise, ufa. Não. Precisa estar atento sempre.
Sempre, sabe? Porque nesse momento ainda não há um equilíbrio mesmo, sabe? De tomadas de decisões, de escolhas saudáveis. Não há ainda. É um processo longo. E quando a gente fala do suicídio, até chegar na concretude do ato, a pessoa, por exemplo, vem tomando vários medicamentos e aí fica dopada em casa. E aí, por exemplo, uma pessoa com ideação suicida ou em depressão, que tem lá os seus remédios, quem mora com ela precisa ver, ela está em condições dela própria ministrar seus próprios medicamentos? Negativo. Pois é. Então, o que quem mora com a pessoa faz? Deixa que eu vou regular. Deixa que eu cuido disso. Nesse momento, vamos fazer assim. Vamos ver se mais para frente você consegue. Para quê? Para ir voltando a dar autonomia para essa pessoa, né? Mas tem momentos onde difícil é essa pessoa aceitar isso. Isso é muito difícil, porque ela às vezes fica como? Fica com raiva, né? Fica tipo, enfim, já vi casos. A pessoa acabar descontando em quem está tentando ajudar, né? Mas precisa ser firme. Precisa ser firme nessa hora. Esse amor tem que ser firme, não tem jeito. Precisa ser firme. Precisa. Doutora, vamos falar um pouquinho. Pode ser que tenha a ver também com a questão da psicologia também. Um pouquinho dos sonhos da Ana Carolina. Por exemplo, da profissão. Sim. Qual o grande desejo? Eu amo o consultório. Eu amo clinicar. Eu hoje trabalho na APOI. Né? Ah, que legal. Sim, vou fazer 4 anos em dezembro. Então, hoje eu trabalho com pessoas com deficiência, né? Criança, adolescente, adulto e idoso. Mas eu amo estar lá e amo meu consultório. Então... Vou te contar uma curiosidade, talvez a doutora não saiba. Meus pais fundaram a APAI em Campos. Ah, que legal. Há 28 anos atrás. Que legal. Minha mãe e meu pai. A gente não tem nenhum caso na família de pessoas especiais, mas eles fundaram há 28 anos atrás a APAI. Faz a diferença. Né? E tá lá, vai marcar, tá na história. A APAI fez 60 anos esse ano. É muito tempo. A APAI em Campos tem 28. É uma instituição muito grande no país inteiro, mas fez 28 anos. E eu acho muito, muito legal. Então, voltando, é só um adendo, porque me orgulha muito isso. Mas é importante se orgulhar desse trabalho feito. Porque não é fácil. É muito desafiador. Minha mãe foi presidente durante 8 anos. Meu pai também foi presidente, minha tia foi presidente. E, graças a Deus, há 10 anos, os próprios pais dos alunos estão à frente da APAI, com a graça de Deus. Mas eu convivi muito com essas crianças, então eu tenho Olimpíadas com as crianças, rancherada da Coesa, que era uma rancherada muito, muito bacana, com a Rosa, que era responsável. Então eu convivi um pouco. Eu entendo essa paixão aí, porque eu vivo no meio. E a paixão, quando chega assim, ele pega. Os meus assistidos lá na POI é uma relação muito legal. E, por coincidência, essa semana, na sexta-feira, psicologia, né? Eu e algumas amigas, a gente trabalha junto, a gente vai fazer uma ação do Setembro Amarelo lá. Ah, que legal. Para eles, né? Vai chamar algumas famílias e para eles, porque a gente sempre traz a psicologia em si, né? Esses assuntos que são relevantes a serem tratados com eles, de uma forma que eles possam compreender. Então, a gente já falou de prevenção a abuso sexual, racismo, intolerância religiosa. A gente fala de tudo lá com eles, sabe? E agora falar do Setembro Amarelo. De Setembro Amarelo. Porque é importante que eles também saibam o que está rolando, que eles também participem. Porque se a gente quer que eles sejam inseridos na sociedade, eles têm que saber o que está rolando por aí. E, infelizmente, de coisas boas e também de coisas ruins. Exatamente. O que a doutora gosta de fazer quando não está trabalhando? Eu gosto de ver série e futebol. Série e futebol? Caraca, 880. Vejo muita série. Vou ter que perguntar, qual é o time da doutora? Flamengo. Aí, doutora, fechou, doutora, é nóis. Eu amo futebol. E série, também gosta? Amo. Pô, minha irmã mais nova, é apaixonada por série. Eu passo final de semana, se deixar, fico em casa maratonando série. Poxa, bacana, série. Eu infelizmente, a vida corrida me fez perder um pouco do tempo de televisão e de série, mas eu fiquei doente durante uns 8 a 10 dias, aí eu tive que ficar em casa de maneira obrigatória.
Aí eu assisti algumas séries. É final de semana, porque tava até conversando com a Fernanda, dia de semana é muito corrido. Tipo, hoje eu vou atender até 9 horas da noite. Então não dá tempo. Não dá. Tem dia que eu termino 10 horas da noite. Mas final de semana eu gosto de ficar em casa. Então, ou eu tô com a minha família, ou amigos, enfim, mas em casa eu também amo. Ah, que bom. Doutora, a gente tá, como eu te falei, passa muito rápido, a gente nem percebe. Obrigado. Eu que agradeço. É um mês muito importante, é um tema muito importante, Sim. como eu disse bem no início. Não só o Setembro Amarelo, né? A gente tem que tomar cuidado com esses problemas mentais como um todo, durante todo o ano. A vida, ela tá muito corrida, as pessoas não estão percebendo detalhes que estão na nossa amostra. Antes de terminar, só um adendo que Pode ficar à vontade. infelizmente, eu ainda sei que a terapia, às vezes, é um recurso que não é tão acessível a todo mundo. Tem plano de saúde, eu já trabalhei por plano, inclusive. Tem também, né, o SUS, porém, eu sei da fila e tudo mais. Então, mas quando se trata do Setembro Amarelo, de suicídio, é importante falar do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é 188. E você pode ligar para o CVV e que lá vão ter pessoas capacitadas, especializadas para conversar com você. Vamos divulgar isso durante o mês inteiro também. Então, é importante divulgar o CVV 188, que pode ligar que você vai ter... Tanto quem precisa ou alguém que está ciente que é necessário. Para ter informação, saber como agir, pode ligar para lá que você vai ser super bem atendido. Então, se você não tem acesso, né, à terapia, psicólogo ali fácil, mas pega um telefone, liga 188, que você vai ter esse recurso. E é gratuito. Tá bom. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Terminamos bem, não só pela campanha do Setembro Amarelo, como também a do CVV. Sim. E principalmente da gente tentar estar ajudando essas pessoas a olharem esses sinais, deem realmente a importância devida para um problema que é, infelizmente, cada dia maior e que tem que ser, aos poucos, mais empatia. Eu acho que isso é o principal. Isso. Empatia, olhar para o próximo e entender que não é não falar que vai fazer com que isso tudo deixe de existir. Vai continuar existindo. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Falar, a gente só traz conhecimento. E o que é melhor do que conhecimento e informação? Nada. Gente, fiquem com Deus. Estaremos de volta semana que vem com mais podcast. Pode falar com a Elinai. Fui!